só, boa tarde, bom dia ou boa noite. Conforme eu prometi, esse é o vídeo de análise referente à entrevista do Sérgio Moro e do Bolsonaro, tá? Do presidente Bolsonaro. Antes de mais nada, eu elenquei, só para a gente ter uma ideia, eu elenquei 10 itens que eu acho que são de extrema importância. E eu vou falar por item, tá? A ideia não é que seja não é fazer um vídeo longo, um vídeo curto, mas eu quero trabalhar 10 itens que eu acho que são importantes. O primeiro item é a gestão por conflito. O presidente Bolsonaro, é inegável que ele trabalha de uma forma que ele faz uma gestão por conflito. Isso funciona? Funciona. Tá? Funciona sim. Porém, cria-se muito desgaste, muitas vezes desgastes desnecessários. Além disso, chega uma hora que fica cansativo, fica pesado, principalmente para quem é subordinado. Então, é natural, como houve na questão do Mandetta, na questão de outros secretários, outros até ministros, que há um desgaste natural da relação por um excesso de conflito. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Como eu disse, funciona, mas cansa. Então, nem sempre é uma boa estratégia. A segunda, dentro desse item ainda, a gente tem que trabalhar o seguinte: com o presidente da República, o conflito, ele vale a pena? Sempre ou não? Porque uma coisa é a disruptura do sistema que ele prega, outra coisa é o conflito pelo conflito. Veja que tanto a questão do Mandetta quanto a questão do Sérgio Moro, houve um impacto na economia. Então, subiu o dólar, caiu a bolsa, então todo um ecossistema que tem que ser analisado, tem que ser verificado. Então, esse é o grande problema de um chefe de Estado, viver sob conflito. Sempre vai mexer na economia por qualquer palavra que diga. Tá? O segundo ponto é a política a política é a arte do diálogo. Então, a polis, como foi pensado pelos gregos, é a arte do diálogo. Então, o contraditório, ele tem que conversando que chega-se num acordo. O que acontece nesse governo, e talvez seja um fenômeno dentro da política, é que não há diálogo. O diálogo é muito curto. Por quê? Porque você está trabalhando, na verdade, para as redes sociais, praticamente, para o seu eleitorado. Então, existindo essa relação direta, como existe hoje, você acaba tirando os interlocutores um pouco do circuito. Tá? E isso acaba prejudicando muito. Tá? Isso acaba prejudicando muito. Veja, você não consegue... o Brasil é um país de coalizão, um governo de coalizão. Em nenhum lugar do mundo existe isso. Porém, aqui existe. Então, o que tem que acontecer é diálogo. Não sou a favor da venda de cargo, não sou a favor da troca de favor. Né? Não, mas o que tem que acontecer é o diálogo entre as partes. Porque ninguém governa sozinho. Então, você não pode se isolar numa política de coalizão. O terceiro ponto é ter autoridade é diferente de ser autoritário. Isso eu uso muito nas minhas consultorias, quando eu vou tratar a liderança dentro das empresas. O que é ser uma autoridade? É você realmente ser respeitado pelo que você mas também denotar conhecimento, equilíbrio. São vários fatores que influenciam na questão de autoridade. O que é ser autoritário? É ficar mandando, exigindo e fazendo sem essa questão da autoridade. Então, assim, eu pego um café lá pra mim. Por que foi feito isso aí? Por que foi feito dessa forma? Então, isso acaba prejudicando muito, 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 muito qualquer tipo de relação. O que volta ao primeiro item, gestão por conflito. Então, o que falta para o presidente Bolsonaro? Ter autoridade e não ser autoritário. O quarto ponto, roupa suja se lava em casa. Qualquer empresa, qualquer família, a briga tem que ficar em casa. Os seus problemas ficam em casa, num escritório. Ele não tem que ir para a mídia.
E nessa jogada para a torcida, para as redes sociais, todo mundo vai para a mídia, usar o Twitter, usar o Instagram. É bonito colocar a boca no trombone, mas na verdade é uma coisa horrorosa. Horrorosa. Todo mundo quer ser o sincerão e acaba sendo muito mal educado. Esse é o ponto negativo que eu quero colocar na questão do Moro diretamente, do ex-ministro Moro. Veja, ele não pediu demissão. Ele não entregou uma carta de demissão, ele chamou uma entrevista coletiva. Então, isso é inadmissível. Eu acho que ele poderia ter feito essa entrevista coletiva depois, após a entrega do pedido de demissão, e não naquele momento. Então, isso é um ponto negativo do Moro, porque realmente ele quis atrapalhar, ele quis criar um problema. E na verdade, foi um grande problema. Tá? Então, é inadmissível duas pessoas profissionais, duas pessoas do calibre, um chefe de Estado e uma referência mundial em combate contra o crime, lavar roupa suja na mídia. É inadmissível. Mesmo que eu acredite, aí é uma opinião muito pessoal, eu acredito que havia sim um acordo entre as partes para o ministro Moro e para o STF. Tá? Então, estrategicamente, ele queimou essa oportunidade. Ele poderia, então, esperar novembro, como foi colocado em outra na coletiva do presidente, entendeu? E aguardar que diferença faz. Ele tinha toda uma equipe, toda uma equipe nomeada por ele, independentemente da motivação da presidência. A presidência queria um nome, a prerrogativa da escolha da diretoria da Polícia Federal é do presidente. Então, que diferença faria? Tá? Não estou falando de uma forma geral de gestão, não estou querendo entrar no mérito de crime mesmo, porque não é a minha área de estudo. Quinto, crimes. Bom, o ex-ministro Moro acusa o presidente Bolsonaro, de ter cometido crimes, né, de interferência nas investigações, querer acesso, enfim. A minha pergunta é, se isso aconteceu antes ou depois, se isso já acontecia, né, e o ministro Moro se manteve neutro, ou só depois que houve a exoneração do diretor, isso veio à tona. Ele optou em tomar o espaço. Então essa para mim é uma grande incógnita, né, dentro dessa questão. Né? Mas uma coisa é certa, o ex-ministro Moro é um cara extremamente preparado. Então, dificilmente ele ia acusar sem prova. Então, é provável que haja prova sim, como o Aras da Procuradoria-Geral já abriu um inquérito. Então, eu acredito que vai rolar um processo e vai ser um longo e penoso tempo, principalmente para quem está querendo trabalhar pela economia. Sexto item, o risco de jogar para a torcida. Veja, todos, sem exceção, que buscam uma relevância nas redes sociais acabam jogando para a torcida, principalmente político. Tá? Então, todo comentário, todo mundo quer lacrar ou quer se mostrar inteligente, porém os políticos eles tratam de uma forma diferente. Eles vivem de voto, então logicamente eles precisam agradar a sua audiência. Esse é o grande problema que eu vejo na família Bolsonaro em si, tá? Desse jogar para a torcida. Tá sempre usando as redes sociais para fomentar algo, fomentar alguma ideia. E às vezes essa ideia é muito estapafúrdia, ela é sem sentido. Veja que de tanto jogar para a torcida, o próprio Bolsonaro participou de uma manifestação num tempo de quarentena, onde o pessoal pediu o AI-5. Quer dizer, você jogar para a torcida, você perde o seu domínio na situação. Você está jogando pelas regras do outro, e não você fazendo as suas próprias regras. Então, essa temperatura pode prejudicar muito. Tanto que o pedido provavelmente vai haver algum pedido de impeachment, não sei se houve ainda, eu até estava falando no presente,
mas se houver, com certeza alguém vai colocar a questão do AI-5. Isso é um fato. Então, burrice, foi burrice. É sempre burrice jogar para a torcida, porque você não tem domínio da torcida. Você tem que inverter a situação, fazer com que a torcida jogue a seu favor. E você coloque as regras, você direciona. Isso é influência, isso é gerar influência, não o contrário. Ok? O sétimo item, quis mostrar unidade. Na entrevista, isso o que mais me chamou a atenção foi uma entrevista coletiva do presidente Bolsonaro. Em alguns aspectos ele dilmou muito, foi algo sem pé nem cabeça. A impressão que eu tinha ele falando no começo na questão do Moro é aquela briga de namorado que um dos dois levantam algo que aconteceu em 1992 para ganhar uma briga presidente. No entanto, o que me chamou mais a atenção é o seguinte: todo o ministério e alguns deputados estavam na bancada atrás do presidente. Isso, para mim, foi a maior prova de que o Moro, ele é grande e ele é maior. Ele é maior que o Bolsonaro e o Bolsonaro sabe disso. Tá? Se ele tivesse feito uma entrevista coletiva normal, com meia dúzia de gato pingado, como sempre acontece, isso não teria tanto destaque. Mas a partir do momento que ele coloca um monte de gente atrás, ele colocou todo o ministério. Vou mostrar que estamos juntos, estamos apoiando o presidente. Então, e isso mostra o tamanho do Moro, a força do Moro. Tá? E fraqueza por parte dele. Tenho muito cliente, às vezes, que tem insegurança, está com uma determinada insegurança em fazer um tipo de apresentação, em algum tipo de congresso ou uma reunião com o cliente, acaba levando toda uma equipe para mostrar grandeza, força, enfim. Isso, no meu ponto de vista, só enfraquece. Oitavo item, o bolsonarismo não é conservadorismo. Eu fiz uma publicação esse fim de semana. Não é o conservador, por obrigação, ele é um cara que vai questionar, que vai duvidar do líder. Ele não segue ninguém de uma forma cega. É totalmente diferente da esquerda. A esquerda tem a questão do culto ao líder. Se você pegar qualquer regime comunista, socialista, sempre tem um líder ali como ponto central e há um culto em cima, como o cara que está acima do bem e do mal. O conservadorismo é exatamente o contrário disso. Ele questiona, ele duvida, ele põe à prova o líder. Então, esta questão em si, ela é muito perigosa, porque quando o bolsonarismo ele começa a surgir, há um risco dele se tornar o lado, a outra moeda do Brasil, no caso do lulismo. Então a gente já teve o getulismo, há sempre uma questão do líder ali, máximo, salvador, o cara que vai prover, que vai colocar, e que na verdade isso não existe. Isso não existe, parafraseando o Padre Quevedo, isso não existe, tá? Bolsonarismo, ele não é conservadorismo, o conservadorismo tem por obrigação questionar, tá? A pauta neoliberal que foi proposta não aconteceu até agora, a gente não teve uma privatização. Então, isso a gente tem que tomar cuidado, ok? Nono item, o risco de um impeachment. Como eu falei anteriormente, há um risco sério de impeachment, tá? Por crime de responsabilidade e tudo mais. Não é minha área de estudo, minha área de estudo é gestão, e é isso que eu estou falando. Mas há um risco, então, assim, dentro da questão de gestão, houve riscos desnecessários de tanto conflito. Riscos desnecessários. Para que eu vou me arriscar? Se eu fui eleito pela maioria dos brasileiros, é só eu começar a trabalhar, só eu fazer acontecer. Eu não preciso brigar com todo mundo, com alguém, uma vez por semana, para isso sair na imprensa, isso prejudicar a imagem do meu governo, principalmente no exterior. Se tem a imprensa contra, para que eu vou dar mais colher de chá para a imprensa? Isso é muita sandice, muita falta de preparo. E o 10º item, e o último, criar inimigos não é lutar pelo Brasil. Há muito falando, nós somos patriotas, nós jogamos pelo Brasil, nós estamos fazendo pelo Brasil. Uma coisa é você criar uma ruptura no sistema corrupto brasileiro.
Outra coisa é você brigar com todo mundo, gerar um monte de conflito desnecessário, se colocar em risco no processo de impeachment, não ter nenhum aliado para te proteger nisso. Isso é burrice. Isso é burrice. Isso não é lutar pelo Brasil, isso é lutar por si próprio, pelo próprio ego de vencer. E o que eu vi dentro de todas essas discussões, muitas são apenas pelo próprio ego. Pelo próprio ego, de vencer, de se impor, de mostrar uma autoridade que não tem. Acaba sendo um autoritarismo. Então, concluindo, e eu vou fazer isso de uma forma bem rápida, que o vídeo ficou bem maior do que eu imaginei. Eu torço pelo governo. Como um conservador, eu questiono sim a capacidade do presidente Bolsonaro de continuar à frente do Brasil, mas torço pelo país. Não gostaria de um impeachment, porque novamente vai ser um traumático, a gente vai ver toda uma fase novamente de confiança do investidor internacional, do investidor nacional, toda uma questão da paralisia da economia. E com um agravante, nós estamos numa quarentena onde o mundo inteiro está parado. Então a gente vai sofrer, a gente, com a parada econômica, a gente vai demorar muito para se recuperar, e um impeachment agora não seria estratégico para o Brasil, ele só pioraria a situação. Então, esse é o meu ponto de vista, esses 10 itens. Se eu me alonguei, eu peço desculpas, os próximos vídeos eu vou tentarei ser mais curto. Então, meu nome é Oberdan Siqueira, sou um consultor de empresas, e é isso aí, meu pessoal. Até mais.